O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomando a palavra, Jesus disse a todos: venham a mim, vocês que estão cansados e fatigados sob o peso dos fardos que vocês carregam, porque eu darei descanso a vocês. Tomem sobre os ombros de vocês o meu fardo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Mais uma vez quero saudar os padres aqui presentes e a cada um e a cada uma de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. A mensagem de Jesus faz todo sentido para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vinde a mim é o convite que Jesus nos faz. Se você está cansado, você sabe aonde ir para ter o descanso necessário. Jesus, ele não vai de forma nenhuma colocar mais peso sobre as suas costas. E por que Jesus disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados? Bom, se Jesus disse vinde a mim, era porque alguma coisa estava acontecendo na vida do povo. E o que estava acontecendo na vida daquelas ovelhas que pareciam não terem pastor, era que estavam com fardos pesados demais. Os chefes da lei, os poderosos do templo, estavam explorando as pessoas, colocando peso sobre a vida das pessoas. E para aquela grande multidão que estava ali para ouvir Jesus, a palavra de Jesus dirigida a elas, que é a mesma dirigida a nós: se vocês estão cansados, venham a mim, que eu sou o descanso. E para ir a Jesus, nós precisamos fazer deste movimento uma certeza. E a certeza que nós temos é que em Jesus nós somos acolhidos e acolhidas. Em Jesus nós encontramos consolação. Em Jesus nós encontramos descanso. Deus quer assumir o nosso cansaço. É Deus que deseja assumir as nossas dores, as nossas angústias. É Deus que quer assumir as nossas preocupações, para que vivamos uma vida de descanso. Mas uma vida de descanso em Deus. Não é para vivermos uma vida sem rumo, sem direção. É para vivermos uma vida plena. E se eu quero encontrar a plenitude da vida, eu só a encontro em Deus. Vejam bem, Deus, Ele quer tomar sobre si aquilo que nos causa fadiga, rouba as nossas energias.
e muitas vezes tira a nossa alegria de viver. Quantos irmãos e irmãs não estão vivendo uma vida completamente sem sentido, sem alegria, sem rumo, sem direção? Vive uma vida onde não encontram sentido. E por que vivem desta forma? Porque, meus queridos irmãos e irmãs, em algum momento da nossa trajetória, nós nos perdemos. E aí talvez fomos explorados por alguns que tentaram colocar mais peso sobre os nossos ombros. Muitas vezes fomos corrompidos por alguma situação que, em vez de nos levar à libertação plena de uma situação do pecado, nos colocou em uma situação cada vez mais dolorida, pesada e depressiva. O que nós precisamos na nossa vida é ter uma grande certeza. A certeza de que aquele e aquela que vai ao encontro do Senhor, esse em Cristo tem o consolo absoluto. É refeita a alegria e o desejo novamente de viver uma vida e uma vida plena. Aquilo que está pesado sobre nós, entregamos nas mãos do Senhor. Infelizmente, muitas vezes nós queremos resolver tudo sozinho. Nós não paramos para discernir, não paramos para ouvir a voz do Senhor que continua sussurrando nos nossos ouvidos: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Olhe o convite de Jesus. Jesus que falou para aquela grande multidão é o mesmo Jesus que fala a nós hoje. É Jesus que convida aquele e aquela que encontra-se cansado para buscar o descanso em Cristo Jesus. É preciso ir ao encontro de Jesus. Reserve um tempo no cantinho da sua casa, na igreja mais próxima de você. Muitas vezes nós estamos cansados e o Senhor diz: vinde a mim. E nós não queremos descansar, sabendo que Jesus está sempre ali, pronto para nos acolher. Procure um tempo para repousar o seu coração. Muitas vezes o nosso coração anda tão apertado. Muitas vezes o nosso coração anda tão acelerado. As preocupações diárias, os excessos de preocupações, o excesso de uma vida pegada ao passado ou o excesso da vida futura. Esqueçam isso. Busquem em Jesus viver o momento presente da vida de vocês. Procuremos viver o hoje da nossa intimidade com o Senhor, pois é somente Ele que pode aliviar o peso que nós carregamos. Temos uma vida muito agitada, todos nós temos compromisso, vida corrida, e por vezes, quando sobra seu tempo, preenchemos esse com coisas que não descansam a alma. A nossa alma precisa de descanso. A nossa vida precisa ser uma vida preenchida de sentido.
E para isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu preciso investir tempo. E tempo em oração. E uma oração de qualidade. Muitas vezes, é verdade, nós rezamos, mas por conta da correria do dia a dia, atropelamos inclusive a nossa vida de oração. E se eu atropelo a minha vida de oração, o peso vai continuar. As preocupações vão me acompanhar. Não é que você, colocando-se em um estado de oração, não vai ter preocupações. Você vai ter preocupações, mas vai existir uma grande diferença. A diferença é que você vai ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Para saber se aquele peso que vem é para te afastar de Deus ou não. E é por isso que nós precisamos exercitar esta palavrinha chamada discernimento na nossa vida. É necessário, muitas vezes, buscar estar diante de Deus para não cair. É necessário, sempre devemos buscar estar na presença de Deus para não cair nas distrações do dia a dia. É necessário, meus queridos irmãos e irmãs, buscarmos os cuidados de Deus para sermos curados, para sermos libertados, para termos uma vida completamente restaurada. Por que que existe tantos matrimônios destruídos? É porque, infelizmente, falta uma vida de fé e oração. Volto a repetir. Não é porque você vai ser um homem ou uma mulher de oração que não vai passar pela tentação, não vai passar pelas adversidades da vida. Você vai passar, mas vai passar com uma força muito grande, porque você não está sozinha, não está sozinho para enfrentar essas adversidades. Precisamos novamente fazer um movimento em que as nossas famílias precisam ser as igrejas domésticas, para em Cristo termos esse alento, esse descanso, e isso é feito através da vida de oração. Isso é feito através da vida no Espírito. Isso é feito através da meditação, da escuta silenciosa de Deus. É necessário, na nossa caminhada, prestar atenção sempre na palavra de Deus. O Senhor, Ele que sempre está nos falando, e hoje o Senhor está dizendo a nós: vinde a mim. E nós estamos perdendo tempo com tantas coisas desnecessárias, ou adicionando na nossa caminhada, que já é tão difícil, coisas que não vão acalentar o nosso coração e a nossa vida. E nós nos perdemos, e o Senhor está dizendo: vinde a mim, eu sou a ressurreição e a vida. Vinde a mim, eu os aliviarei. Tomarei de vós o teu jugo que é pesado, o seu fardo que é pesado, e darei alento a você. O lugar do nosso descanso, meus queridos irmãos e irmãs, precisa ser sempre em Jesus. Não vá buscar descanso em coisas aonde Jesus não esteja presente. Vá buscar esse descanso em Cristo. Por que que nós vivemos essa vida tão cansada? Porque nós, infelizmente, não estamos indo no lugar certo, na pessoa certa, que é Jesus de Nazaré. Quando nós tomamos essa consciência, a nossa vida é completamente transformada, mudada, restaurada. Porém, precisamos ter o quê? Uma vida de persistência na vida de oração. Tem gente que vira e fala: Frei, olha, eu fiz um pedido e fiz
2 novenas e não recebi a graça. Por que eu não recebi a graça, Frei? E agora eu já não vou mais continuar fazendo novena, porque eu não recebi a graça. Eu falei, se a tua intenção para com Deus, através da intercessão do santo ou da santa, for achar que Deus é o teu objeto de manipulação, realmente você não vai alcançar essa graça. Porque o nosso Deus, Ele não é um objeto de trocas e de favores. O nosso Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos e necessitamos, mas Ele nos dá por amor. Deus, Pai, enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar por um ato chamado amor e gratuidade. A salvação nos é dada no ato de amor e gratuidade. E muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada. O coração, meus queridos irmãos e irmãs, de cada um de nós, carrega em si muitas feridas, muitos desentendimentos, situações que deixam fatigado, e ele precisa encontrar o descanso. O nosso coração precisa encontrar na mansidão e na humildade de Jesus o remédio que vai curar as dores da nossa alma, as aflições do nosso espírito. Por isso, eu digo a você, não tenha receio, descanse em Jesus. Todos nós trazemos os nossos dramas na nossa história, e são dramas terríveis, são feridas que nós carregamos, profundas, e nós esquecemos de ir até o médico, Jesus de Nazaré, para buscar o repouso, para buscar o descanso. Nós esquecemos de ir a Jesus para dizer a Ele, Senhor, eu estou aqui, com a minha história, com as minhas fragilidades, com a vida tão bagunçada, mas estou aqui diante de Ti. E Jesus, Ele não vai colocar mais peso sobre você. Jesus vai dizer, vinde a mim, que eu os aliviarei. A oração silenciosa, a meditação, a contemplação, o silenciar, aquilo que tantas vezes está dentro de nós, nós precisamos exercitarmos através da presença de Jesus. Precisamos buscar, precisamos na nossa vida sempre ter uma certeza, e uma certeza da confiança plena em Jesus. Precisamos na nossa vida simplesmente entregarmos-nos aos braços de Deus. Nós estamos no santuário, Pai das misericórdias. Quem está abraçando? O Pai que abraça, o Pai que diz, vinde a mim. Não importa a tua história, não importa o que você esteja vivendo, o importante é que quando tomamos consciência, o Pai está lá para dizer, vinde a mim, meu filho, vinde a mim, minha filha. Jesus está pronto para acalentar o seu coração. Nós temos uma mãe, e uma mãe também que está sempre pronta para colocar o seu filho no colo, para dizer, eu estou aqui. Nós temos uma mãe
que nos acompanha sempre com a sua intercessão e com a sua presença materna e amorosa. E o que é que nós estamos esperando para ir até Jesus? O que é que nós estamos esperando? O que é que nos falta para correr aos braços de Nossa Senhora e dizer: mãe, me ajuda, porque eu sozinho eu não posso, e nós não podemos nada sozinhos, mas com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, nós podemos tudo. Agora vai depender de cada um e de cada uma, da qualidade do teu relacionamento com Deus, vai depender da tua persistência e insistência no seu diálogo com Deus, vai depender de você fazer opções na tua vida. Infelizmente, nós sempre deixamos a igreja quase sempre ali para o último lugar. Corremos à igreja geralmente quando existe algo muito difícil. E a igreja está sempre de portas abertas, com Jesus, com o coração transbordante de graça para nos acolher. O nosso coração precisa de descanso, e o nosso descanso é o coração de Jesus, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quando nos encontramos nele, o nosso jugo torna-se suavizado e o nosso fardo mais leve. Que Deus abençoe a você e a sua família.